Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar então continuidade à reunião de tratamento de saúde, onde estamos dando sequência à obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E hoje vamos trabalhar o capítulo 78, que traz o título Tarefas. Na reunião pública que aconteceu no dia 1º de dezembro do ano de 1961, Emmanuel dita essa mensagem, propondo esse título, Tarefas, porque o grupo do qual Chico Xavier fazia parte estava neste ano de 1961 estudando a quarta obra da codificação espírita, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa quarta obra, ela, como todas as demais, é importantíssima para o nosso entendimento acerca dos mecanismos da justiça divina e como que ela vai operar em nós, a fim de que nós possamos desenvolver o nosso grau de sensibilidade, desenvolver a nossa maturidade espiritual, desenvolver o nosso senso de moralidade. Então, o estudo das obras básicas da doutrina espírita, em especial a que nós estamos trabalhando às sextas-feiras, Céu e Inferno, é de fundamental importância. Então fica aí o convite a todos. E nessa noite de dezembro de 1961, no dia 1º, foi aberta a primeira parte da obra, capítulo 9, item 22. E o título do capítulo 9 da obra Céu e Inferno, na primeira parte, é Os Demônios. Nossa, Delano, demônios? Sim. Porque a obra Céu e Inferno, ela vai adentrar vários aspectos que durante vários séculos foram e ainda são para a humanidade grandes desafios a serem vencidos. Porque dentro da concepção e da percepção que nós fomos trabalhando ao longo dos milênios no campo da religião ou da religiosidade, a gente está colocando religião porque a nossa religiosidade ainda está neste processo de burilamento. A religião, e aí nós vamos estender as diversas em nossa humanidade, trouxeram-nos vários campos de entendimento acerca da existência humana no plano físico e para além do plano físico. Céu e Inferno. Dois locais onde o espírito estará estagiando. No caso, o inferno, nós costumamos dizer, porque assim foi trabalhado conosco, que quem comanda lá, que quem manda lá são os demônios. Não é isso? Então, os demônios comandam os infernos. Mas a verdade, os demônios, da forma como nós os imaginamos e os personificamos, nada mais são do que instrumentos de Deus para que nós possamos, então, nos reajustarmos diante da lei. Então, na verdade, eles apenas gerenciam localidades do plano espiritual com um único objetivo:
para que o espírito aprenda, através de processos de dor e sofrimento, desabrochar em si o amor. Parece um paradoxo, mas essa é a realidade. E essa realidade é tão difícil para nós aceitarmos que nós construímos uma doutrina. E dentro dessa doutrina, fomos trabalhando vários pontos que são equívocos diante da justiça divina. Dentre elas, acerca dos demônios. Então, no item 22 do capítulo 9, da primeira parte, Allan Kardec vai dizer assim: chegados a um certo grau de depuração, os espíritos têm missões em relação com o seu adiantamento. Eles cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Mas peraí, Delano, o capítulo de demônios, você está falando de anjos? Olha, você vê. O título do capítulo é demônio, mas aqui Kardec está falando de anjos. Como Deus criou de toda a eternidade se encontram espíritos para satisfazer a todas as necessidades do governo do universo. Uma única espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, basta, pois, para tudo. Essa unidade na criação, com o pensamento que todos têm o mesmo ponto de partida, a mesma rota a percorrer, e que se elevam por seu próprio mérito, responde bem melhor à justiça de Deus que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas, de dons naturais, que seriam tantos privilégios. Então, o que Kardec e a espiritualidade está nos informando? Que Deus, o Criador, não criou seres à parte da humanidade. Embora aos nossos olhos temos uma gama de diversidades, do ponto de vista da fauna, da flora e da própria espécie humana, o ponto de partida, isto é, o início, o começo, a gênese que dá origem a tudo que nós estamos hoje observando e inseridos, teve começo. Tem desenvolvimento. Mas ao espírito, o ser dotado de inteligência que se assemelha ao Criador, inteligência suprema, embora tenha tido começo, está no processo de purificação, jamais encontrará o seu fim. O espírito é imortal. Porque a vida é imortal. Embora tenha tido um começo. Quem tem vida é espírito. E essa caminhada do espírito que nós estamos hoje compreendendo, ela passa por diversas etapas. Dentro dos mecanismos da justiça, nos reinos que antecedem ao reino nominal. Este reino que nós estamos inseridos e que necessitamos ainda conquistá-lo, porque chegamos a ele, mas ainda não conseguimos conquistá-lo em nossa intimidade. Porque vigora dentro de nós uma fera, um animal, que precisa ser domesticado. E o objetivo da justiça divina é esse: domesticar
a fera que ainda trazemos no campo íntimo. Como domesticar? Como realizar este processo? Então, a misericórdia divina vamos utilizar aqui uma expressão humana, de 1000 modos. E nós costumamos sair pela tangente de tudo aquilo que o alto vem nos oferecendo. Porque uma das maiores dificuldades do espírito é assumir em si mesmo as suas responsabilidades diante da vida. Parece simples, mas não é. É uma dificuldade. Por quê? Porque nós vamos desviando a rota diante da vida, a vida do espírito. Mas as existências pelo qual o espírito passa nas fases plano físico e após o plano físico, nos intervalos das reencarnações, ele vai querer fugir dessas responsabilidades. E ao fugir dessas responsabilidades, dor e sofrimento. É inevitável. O espírito feliz é aquele que cumpre a lei de Deus na íntegra. E a lei de Deus, ela abrange vários aspectos que nós estamos iniciando o entendimento a partir de agora. Então, tudo que a humanidade construiu até os dias atuais são alicerces, são fundamentos para iniciarmos uma construção a nível mais elevado. Isso passa por onde? Pelas tarefas que ao espírito é dado trabalhar. Por quê? Olha o que Kardec diz. Os espíritos têm missões em relação com o seu adiantamento. Eles cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Isto é, nós temos atribuições no plano físico. Com qual objetivo? De aprendermos a termos responsabilidade diante da vida. Tarefas. Diz Emmanuel, os espíritos puros desempenham missões gloriosas. Então ele está falando de espírito puro. Ele não está falando de qualquer espírito. Para que o espírito atinja o grau de pureza, é necessário vencer em si mesmo várias etapas. E uma delas é passar pelos mundos. Delano, o que você está falando? De pluralidade de mundos habitados. Você está falando que existe vida em outro planeta, de vida inteligente em outro planeta. Para atingir o grau de pureza, o espírito, ele avança diante da categoria dos mundos, e muitos dos mundos que ele vai vivenciar ao chegar ao grau de pureza, já estarão disseminados pelo espaço. Isto é, eles já não existirão mais do ponto de vista físico. Já terão cumprido com as suas ordenações. Por quê? Aprendemos na doutrina espírita que há dois elementos gerais no universo: elemento espiritual e elemento material. Acima deles, Deus.
Então, há um processo evolutivo. E para atingirmos o grau de pureza, nós vamos, conforme Emmanuel colocou, adiantando-nos. Então, Jesus é um espírito puro. Onde ele conquistou esse grau de pureza? Na Terra? Impossível. Porque quando ele aqui chegou, basta aprendermos um pouco de história humana, história das civilizações. E vamos observar o quanto que a época em que ele esteve entre nós seres humanos, agíamos. Ainda continuamos agindo de forma contrária à lei divina. Mas à época do Cristo havia ainda uma certa barbárie, não que não exista hoje, porque hoje nós não crucificamos uma pessoa em praça pública. Hoje nós não enforcamos alguém em praça pública. Hoje nós não guilhotinamos alguém em praça pública. Avanço diante da lei. Coisa que séculos atrás era algo corriqueiro e normal. Mas hoje isso não é mais viável porque avançamos. Então é dado ao Espírito vencer essas etapas, conquistando em si a glória, conforme Emmanuel coloca aqui para nós. Os espíritos puros desempenham missões gloriosas porque eles se tornaram gloriosos. Então Jesus é um espírito puro. Aonde ele atingiu o grau de pureza? Em mundos, em sistemas solares que já não existem mais no espaço. Já foram disseminados. E aí ele vai fazer uma comparação conosco. Contudo, apesar das imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função pessoal e intransferível nas engrenagens do mundo. Então, todos nós aqui temos tarefas a cumprirmos. Especialmente aquelas dentro do próprio lar, dentro de uma atividade profissional. Por que nós precisamos desempenhar essas tarefas? Estamos nos educando. Por que você tem que bater cartão de ponta? Por que você tem X hora para trabalhar? Por que você tem intervalo entre o trabalho? Por que você tem uma série de benefícios pertinentes ao trabalho que desenvolve? Então, tudo isso é preparação. Porque à medida que o espírito vai avançando, responsabilidades maiores ele vai assumindo. Não te afirmes à margem, nem te des por inútil. Não alegues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Repara as lições que vertem, silenciosas, do livro da natureza. Se os vermes parassem de trabalhar por se reconhecerem insignificantes, o solo ressecar-se-ia infecundo, incapaz de solucionar os problemas humanos. No caso, alimentação. Então, os vermes cumprem uma função específica. Se as sementes invejassem a posição das árvores maduras e generosas que lhes presidem a espécie, desistindo por isso do esforço obscuro na germinação e no crescimento, em pouco tempo a esterilidade anularia os recursos da terra. Se as papoulas deixassem de produzir, revoltadas contra aquelas que lhes deturpam a essência nos mercados de ópio, deixariam de aliviar as dores do enfermo desesperado. Se as fontes singelas fugissem de sustentar os grandes rios e as grandes represas, a pretexto de se notarem humildes ante as grossas correntes que lhes formam imensidade,
o homem não contaria com esse ou aquele maior cabedal de força. Honremos o posto de ação em que fomos localizados. Diante da lei, não há serviço aviltante. As mãos que assinam decretos não vivem sem aquelas outras que preparam a mesa. Os braços que conduzem arados são apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. Asseio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros, nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. É um dever. Fazermos bem aquilo que nós nos comprometemos a fazer. E aí cabe uma reavaliação de nossa parte. Se nós estamos realmente fazendo esse bem da forma como deveríamos fazer. Bem feito, cumprindo com esse dever. E aí, a título apenas de reflexão, os espíritos puros, que Emmanuel chama atenção para eles, estão em comunhão com Deus. Se um espírito puro estivesse na Terra, neste momento, ele estaria 24 horas do dia em comunhão com Deus. Eu falo espírito puro encarnado. O único que esteve foi Jesus. Às 24 horas do dia, ele estava em comunhão integral com Deus. Aí, voltando para nós, você consegue fazer uma prece sentida, sem desviar o foco do seu pensamento, durante 5 minutos? Você consegue cumprir com o dever de fazer uma prece todas as noites? E ao se levantar, iniciar as suas atividades com uma prece? Esse é o dever de um cristão. Quem fala isso, Delano? Não, é espiritualidade. A espiritualidade nos chama a atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, que é dever de toda criatura, ao levantar-se, fazer uma prece de agradecimento a Deus. Você consegue cumprir com esse dever? Não precisa responder. Apenas avaliar o quanto nós ainda estamos distantes de cumprirmos uma tarefa pequenina. Qual? Fazermos prece para nós mesmos. Nós não conseguimos fazer. E quando fazemos, será que fazemos bem feito? Você sabe quando que a nossa prece é bem feita? Quando a dor bate, quando a dor chega, quando a dor adentra. Aí nós fazemos uma prece sentida e bem feita. Precisamos modificar isso. Agradecer a Deus por tudo que temos recebido. E viver as etapas pelas quais o alto assinalou que a vivenciamos, cumprindo com os nossos deveres. Simples. Mas o ser humano, ele é tão relapso, mas tão relapso, e nós falamos isso por nós mesmos, que nós achamos que temos que ter privilégio. E isso é natural, porque a mãe de 2 apóstolos do Cristo chegou para ele e diz assim: peço que quando estiveres em teu reino,
Um dos meus filhos fique à tua direita e outro à tua esquerda. Pai, que pedido bom, né? Mãe é mãe. Ela ia pedir para estar longe de Jesus? Jamais. Jesus diz assim: não sabes o que pedis. Não compete a mim estabelecer quem estará à minha direita ou à minha esquerda. O Pai é que vai justamente convocar aqueles que estarão à minha direita ou à minha esquerda. Como que vai dar isso? Através do trabalho, do esforço e do merecimento. E não de privilégios, como a mãe desses dois apóstolos gostaria que Jesus pudesse dar a eles. Então nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Jesus pela oportunidade. E logo em seguida teremos o Telmo, que fará para nós a segunda parte da reunião, com a obra Os Prazeres da Alma, desenvolvendo essa responsabilidade nossa, do autoconhecimento.